continuo achando estranhíssimo, entendeu? Eu tenho um problema com a dramaturgia contemporânea. Mas eu queria saber, Carolina, você que fez a tradução, então eu comecei a imaginar que o projeto nasceu de você, que é exatamente a mais jovem. E aí eu queria te perguntar, o que te atraiu, o que te levou para esse universo praticamente de velhinhos, né? Opa! Obrigado pela parte que nos toca, né? Nossa, que você está falando. Porque essas coisas, né, dos anos 70, dos anos 60, o que aconteceu com essa gente, nós que amamos tanto a Revolução, né? Sim. O que te levou? Não, já acabei. Bom, primeiramente, o autor da peça foi meu professor na faculdade. Acho que estudou lá em Paris. Estudei. Então, acho que faz parte de todo um ciclo também de compreensão dessa dramaturgia, de querer dizer isso. E, por outro lado, eu acho que de todas as juventudes que existiram, se eu pudesse escolher, eu teria escolhido ter nascido... Sim, eu admiro mais do que a minha, que também eu admiro mais. Eu acho que tinha um ideal, tinha... Sei lá, é também uma imagem que a gente tem. Para mim, o que eu não vivi, parece ter sido um momento que as coisas estavam acontecendo, estavam fervendo. E hoje em dia eu acho tudo muito... sei lá, não tem tanto interesse, é o consumismo, não querendo criticar, não querendo ser moralista, mas não sei, eu acho que era uma época mais interessante, sim. Mas acho que também pela qualidade, né, do texto, acho que também fez parte de todo um processo meu também, e esse projeto nasceu por um convite do Antunes Filho, na realidade, pedindo que o autor viesse para o Brasil para ficar com o pessoal do CPT. Depois também foi lançado um léxico, que é da faculdade também. E daí pintou a ideia de fazer a leitura da peça, porque ele é mais conhecido como teórico, não como autor de teatro. Então eu pensei, bom, vou mostrar também que ele tem o lado artista dele. E daí foi assim que nasceu. O projeto foi acontecendo, não foi... eu queria, de qualquer maneira, fazer esse texto, né? Mas teve três correntes, assim, ou talvez até mais, sei lá, fortes que me levaram. Ele foi acontecendo, né? Mas alguém da plateia, por favor, não se acanhem. Podem perguntar aos atores. E ao diretor. Esse já... É o que menos... Principalmente ao diretor. A verdade é que o diretor sempre fica muito impressionado assistindo esse espetáculo, mas principalmente a qualidade dos atores e a dificuldade de lidar com a fragmentação, porque, na verdade, são pedaços de personagens, né? São pistas que são deixadas e cabe a eles, por uma intuição aí do talento formidável que cada um deles tem, de justificar isso. E é claro que, para mim, é sempre impressionante, porque eu vou descobrindo coisas novas, que são das leituras que cada um vai colocando. Hoje, por exemplo, eu fui vendo uma decadência final ao espetáculo, decadência física e tal, que não estava tão presente, né, quando a gente estreou, e você fala, isso eu acho que faz parte desse amálgama, né, que o ator tem que ter para criar um sentido para dentro de cena. Engraçado, é como realizamos para a gente poder assistir e enxergar através dos olhos de vocês o que é. Para mim é muito bacana assistir esse espetáculo e assistir o público assistindo, até porque eu achava uma dificuldade imensa, uma coisa extremamente hermética, culturalmente francesa, cheio de citações que nos falta, né, como referências, então eu achava que isso pudesse fazer uma parede com a plateia. Mas, ao contrário, o que eu acho muito interessante, que é o contrário do que muitos de nós, diretores, acabamos pensando, subjugando a plateia, subjugando a inteligência da plateia. A plateia quer, na verdade, ser convidada a participar de um jogo inteligente. E isso a gente vai percebendo aos poucos, conforme você vai montando um texto como esse e percebendo o interesse que o público tem por essa história, por essa narrativa, por mais enlouquecida, né, formalmente que ela seja.
Então, para mim, é extremamente importante estar aqui e ter esse contato com vocês. Eu também tenho várias estranhezas com as coisas do teatro contemporâneo. Você sabe que o meu negócio é Nelson Rodrigues, né? Mas eu ainda vou provar que a tragédia carioca é a última das vanguardas, entendeu? É que ainda não montaram direito, mas na hora que montarem vão falar, é verdade, a tragédia carioca era uma vanguarda única. Ninguém no mundo havia feito isso, mas... Ou seja, ainda vamos exportar tragédias cariocas para Moscou, entendeu? Para Berlim, para Paris. Na Polônia já foi feito, o Tapa montou com um grupo. Eles montaram o vestido de noiva. Tiveram problemas com tradução, né? Acho que é o autor brasileiro mais conhecido, né? Nelson Rodrigues, sim, com certeza. É por isso que você... Bom, eu estou monopolizando. Por isso que você botou França, né? O turbante, a capa. Na verdade, é uma história francesa. É isso que você quer dizer. Sendo simplório, é isso aí. É porque durante os ensaios até a gente se perguntou, né, um momento, se iria trazer para o Brasil e tal, e chegamos à conclusão que iríamos deixar, né, pelo menos é a minha lembrança, né, nem sempre a lembrança é correta, mas que iríamos deixar também, não dava, né, para trazer tanto os símbolos, né, as referências para o Brasil, eles já existem no texto muito forte, né? Apesar de ter muita coisa que também aconteceram na década de 60, 70 no Brasil, que faz a gente lembrar, né, também, o que fala aqui no texto. Né? Os parabéns. Eu queria saber, obrigado. Queria saber em relação à estrutura da peça, a maneira que foi construída. Não, está ótimo. Não. Essa maneira que eu achei bem interessante, assim, de dividir entre os quatro personagens e ficar naquela, assim, cada um no seu time. Eu queria saber se originalmente era assim ou foram vocês que adaptaram, como foi essa construção? Ele não coloca uma rubrica, né? Não. Na verdade, ele coloca o texto e ele não identifica para a gente o que é solilóquio, o que é monólogo, o que é diálogo. Com isso, ele dá uma liberdade muito grande de criação. Daí a necessidade de serem atores artistas, que venham criar junto com isso. Mas se tem uma coisa até que eu falava brincando, que assim, se eu encontrar o Sarrazaki, o que eu falaria para ele é que da próxima vez ele faça rubricas, ajude o diretor, faça como o outro. Faça como o outro. Faça como o outro, Samuel Beckett. Escreva rubricas, ajude o diretor a entender aquilo que ele tem que explicar, entendeu? Se não vira mais, por outro lado, é o exercício da angústia da liberdade. Ou seja, todos nós temos que nos colocar, definir, e essa definição independe de um pretexto, entendeu, psicológico que venha no texto. Ao contrário, a gente foi descobrindo pela relação do épico. Principalmente a relação de que, olha, precisamos contracenar com a plateia. Mais do que contracenar entre a gente, a relação que ele pede é que o tempo todo a gente lembre que estamos aqui representando e contando isso para vocês. Vamos viver fragmentos dessas emoções, desses sentimentos, mas aqui, distanciados, vocês sabendo que somos atores representando. É isso. Essa estrutura que você diz, que é de cada personagem, você percebe que cada personagem tem uma estrutura, vamos dizer assim. E também o cenário e também a ideologia do Brás. Numa determinada hora, essa estrutura converge. O fato dos personagens estarem parados, sentados, movimentarem-se pouco, os tablados, como chama isso? Os praticáveis, tudo direitinho, nos seus lugares, cada um com o seu quadrado. Eu acho que quem deu essa origem, esse gênio aí, está na dramaturgia francesa, no Sarrazaki. Não é uma questão do contemporâneo, né, que tem essas coisas fragmentadas, lapsos de memória do passado, que revive o presente, e mesmo o presente que pode reinventar um futuro, né? Eu me lembro de várias coisas que aconteceram aqui no Brasil, simultaneamente, né? Por mais que seja
extremamente pertinente a questões da França e tal, mas é impossível de você fazer esse link com também o que aconteceu aqui, né? De certa forma, até estamos vivendo isso hoje, né? Quando a Carolina até fala que gostaria de ter sido uma militante dessa época, uma adolescente dessa época, é natural, né? Porque hoje está tudo muito banalizado, né? Qual é o nosso sonho? Você se forma, se gradua em teatro, ainda vai fazer o quê no teatro? Eu acho que até, pegando o que você fala, assim, acho que até no teatro não dá mais para se acreditar em certas coisas, né? Você, ator, se identificando. Eu acho que e isso mostra, assim, infelizmente, as ilusões, né, terminaram. Então, como se fazer teatro depois disso também, tudo banalizado, né? Tudo. Eu acho que daí a dramaturgia acaba acompanhando também esse sentimento, né? Esse estado. Ô, Braz, eu estou te perguntando, pode ser bem estúpida a minha pergunta, mas de certa forma também esses textos assim não seriam um documentário o Acarpi, não sei, pelo Zahazaki lembrar de coisas que ele vivenciou, não? Não sei se a palavra documentário, mas assim... Documentário não, documental, textual, né? A coisa que eu acho mais bacana é que, assim, para a dramaturgia francesa, que eles construíram um instrumental que permite eles falarem de qualquer coisa. Então, eles não temem uma discussão que, para a gente não criou uma dramaturgia, por exemplo, que dê conta dos acontecimentos da ditadura militar. Isso é um tabu. Nós não temos peças que tratem sobre isso, com raríssimas exceções pontuais, Papiguirte, Rasga Coração e tal. Então, quando você pega um texto desse, você fala assim, poxa, a dramaturgia é o espaço para as grandes discussões. E ele não tem medo de colocar, entendeu, todas as idiosincrasias ideológicas dessa geração. Né? Ele massacra o personagem, né? Ele faz o personagem passar por tantas coisas que você olha e fala, pois a contradição foi viver. Única e exclusivamente a contradição foi envelhecer. Né? Tanto que a piada que eu sempre falo, o Nizam, que eles citam, ele morreu muito jovem, é como Sartre diz, é o mito da eterna juventude. O Nizam será sempre um herói. Agora, ao envelhecer, ele teria que repensar, reviver as coisas cotidianamente, responder de forma diferente. E o que eu acho mais bacana é pegar um texto desse e falar, ele não tem medo de trazer essas questões, através dos personagens, entendeu? E assim, sem ser simplesmente político no sentido raso. É o contrário, ele acaba colocando um dedo mais profundamente. Nós vamos desde o campo ideológico, entendeu, ao campo existencial, e tudo no mesmo plano, tudo com o mesmo peso. Porque, na verdade, a gente aparentemente parece discutir as questões político-ideológicas, porém, levando isso assim mais para a existência, para o humano, para o ser humano, ou cada personagem diz, vez por outra, aqui e ali, coisas que eu não sei, aí vocês na plateia, mas muito pessoais a cada um, meio universais ao ser humano. Eu sinto isso. Por isso que essa mescla que se chama de existencial, né, que eu chamaria de universal, da alma humana, e as questões ideológicas. Há coisas que a gente diz, cada um de nós aqui, que também no processo de criação foi... Nossa, mas para quem eu estou dizendo isso? Para mim mesma, enquanto pessoa. E dizendo para mim mesma, eu estou dizendo para o mundo, não é? Para a humanidade, enquanto ser humano. Eu vejo assim em alguns momentos. Então nós gostaríamos muito, mas muitíssimo de agradecer a presença de cada um de vocês. Se vocês puderem retornar, nós vamos agradecer em dobro, ainda mais se trouxerem amigos. Por favor. Então, muito obrigado e pela noite que vocês nos proporcionaram. Muito obrigado.